Olá, tudo bem? Espero que nesse tempo de quarentena vocês estejam estudando, lendo a apostila e respondendo às atividades do nosso curso de português. E que também estejam cuidando da saúde, de seus familiares e de você também. Tudo bom? Nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar dois conteúdos: pronomes pessoais e pronomes possessivos. Pronomes pessoais utilizamos quando nós vamos falar de pessoas que estão próximas da gente e da gente também. Pronomes possessivos são quando a gente vai trabalhar com objetos. Se nós vamos dizer se esse objeto é meu ou se é seu, ok? Então, iniciando a nossa aula, nós vamos trabalhar com pronomes pessoais. Pronomes pessoais, aqui no Brasil, nós utilizamos da seguinte maneira: pronomes pessoais singular. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu ou você. Terceira pessoa, ele ou ela. Então, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu ou você. Terceira pessoa, ele ou ela. Então, lembrando, se você está conversando com a pessoa que está próximo de você, você pode utilizar tu ou você. Se você quer falar de outra pessoa que está participando de alguma conversa ou que está longe da gente, a gente vai dizer ele ou ela, ok? Pronomes pessoais no plural. Primeira pessoa, nós. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós ou vocês. Terceira pessoa, eles ou elas. Primeira pessoa do plural, nós, que é eu e você. Segunda pessoa, vós, que é tu mais ele, ou você mais ele. E terceira pessoa, eles ou elas. No Brasil, utilizamos também o pronome pessoal a gente. É muito utilizado. Sempre a gente se pega falando, na gente. Então, como a gente utiliza mais a gente do que nós, que tem o mesmo significado de a gente ou nós. Só que tem uma observação na escrita. Essa observação na escrita é a seguinte: quando você estiver escrevendo, você coloca o verbo no pronome a gente, você coloca o verbo no singular. Da seguinte maneira: a gente estuda o livro, a gente trabalha na cidade, a gente canta a música. Então, o verbo estuda, trabalha e canta ficam no singular. Você não leva para o plural, você não escreve no plural, você deixa no singular. Tudo bem? Então, os pronomes pessoais que também trabalhamos. O pronome gente é um pronome pessoal que tem o mesmo significado de nós, porém o verbo fica no singular. A gente estuda o livro, a lição, estuda à noite. Então, a gente, quando o verbo estuda, fica no singular. Não esqueça. Trabalhando agora os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais é quando você quer informar se o objeto é seu ou se o objeto é dele. Nesse caso, o objeto lápis é meu. O objeto lápis pode ser seu. O objeto lápis pode ser dele. Então, meu, seu e dele são pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são divididos em masculino e feminino. Masculino, eu. Quando é da primeira pessoa, eu. É meu ou meus. Segunda pessoa, você. Pode ser seu ou seus. Terceira pessoa, a gente. Desculpa. Terceira pessoa, ele. Dele. Primeira pessoa do plural.
a gente ou nós, nosso ou nossos, vocês. E vós, o pronome pessoal é seus e de vocês, seus e de vocês. Quando o pronome é pessoal, eles, vamos utilizar deles. Então, quando o pronome pessoal é deles, o pronome possessivo será deles. Então, recapitulando, eu, meu e meus, você, seu e seus, ele, dele, a gente ou nós, nosso e nossos, vocês e vós, seus e de vocês, e eles, deles. Pronomes pessoais e pronomes possessivos no masculino. Pronomes possessivos femininos. Então, pronomes possessivos femininos, nós utilizamos da seguinte maneira: pronomes possessivos femininos. Eu, minha e minhas. Você, sua e suas. Ela, dela. A gente e nós, nossa e nossas. Vocês, suas e de vocês. E elas, delas, que a gente utiliza delas, ok? Então, pronomes, recapitulando, pronomes pessoais femininos, utilizamos os seguintes pronomes possessivos: eu, minha e minhas, você, sua e suas, ela, dela, a gente e nós, nossa e nossas, vocês, suas e de vocês, e elas, delas. Então, nessa aula, nós trabalhamos dois conteúdos: pronomes pessoais e pronomes possessivos. Pronomes pessoais: eu, tu, ele ou ela. Pronomes pessoais no singular. Pronomes pessoais no plural: nós, vós, eles e elas. Lembrando que na primeira pessoa, tu pode ser você, e na segunda pessoa do plural, vós pode ser vocês. E também utilizamos aqui no Brasil o pronome pessoal a gente. Lembrando que a gente é igual nós. Só que quando for utilizar o verbo, você utiliza o verbo no singular. A gente canta a música. Não é a gente cantamos a música. O correto é a gente canta a música. Vimos também pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são utilizados para identificar se o objeto é meu, se o objeto é seu ou se o objeto é dele. Ok? Então, os pronomes possessivos são divididos em femininos e masculinos e depende da pessoa do verbo. Se é da primeira pessoa, se é da segunda pessoa, da terceira pessoa do singular, ou se é da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa do plural. Então, nessa aula, vocês irão fazer a leitura na página 12 e responder a atividade na página 13, que tem lá os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Contamos com vocês na próxima aula. Bom estudo!